Minha gente, cadê seu légua? Seu légua foi passear. Minha gente, cadê seu légua? Seu légua foi passear. Foi beber água de rio e foi beber água do mar, foi beber. Água do mar foi beber, água do mar foi beber. Água do mar foi beber, água do mar. Salve a família de légua e vamos dar continuidade falando sobre linhas de trabalho. Nós falamos sobre boiadeiros e agora nós vamos falar sobre a família de légua. Mas antes, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos para que a gente possa difundir mais e mais informações acerca da nossa querida Umbanda. Bem, falar da família de légua é falar de uma família de encantados coordenados pelo encantado velho Légua Bugigwa da Trindade, muito conhecido aqui na região do Maranhão. A manifestação desses encantados se dá principalmente nas forças e nas energias dos tambores que são tocados, o terecô, o tambor de mina, também conhecido como, e também o tambor das matas, né? Onde existem as manifestações dessas entidades espirituais. Eles são encantados, ou seja, eles não experimentaram a morte, eles não desencarnaram, eles apenas desapareceram nas matas do Codó. É uma corrente que tem como chefe a nossa querida Mãe Yansan, que é o orixá regente dessa corrente. É uma corrente inerentemente ligada aos boiadeiros. Por quê? Porque os nossos léguas eles também trabalhavam a agricultura e trabalhavam o gado. Só que os nossos queridos e amados léguas eles trabalhavam a agricultura própria e a questão da criação do seu próprio gado. Um pouco diferente da realidade da maioria dos nossos queridos boiadeiros, porque eles trabalhavam com a agricultura e com o gado, mas geralmente era a agricultura e o gado do patrão. Não que não tivesse boiadeiros que trabalhassem por conta própria, mas a maioria dos casos é mais ou menos dessa forma que acontecia esse processo de manifestação de trabalho dos boiadeiros. Então, os nossos léguas são boiadeiros? Eles não são boiadeiros, eles são entidades encantadas que trabalham e que encontraram na linha dos boiadeiros uma forma de se manifestar aqui na nossa Umbanda, principalmente aqui em Teresina. Nós temos muito terreiro de Umbanda e eles começaram a se manifestar. Eles viram na corrente de boiadeiro uma forma também de se manifestar, mas é uma corrente que na banda do Codó é tratada de forma bem especial, que é a corrente que tem como uma grande chefia Bárbara Soeira. É tão tal que lá é conhecido muito como o tambor de Bárbara Soeira, ou brinquedo de Bárbara Soeira, ou linha de verequete, que é muito conhecida. Tudo isso é corrente de légua. E uma das coisas que mais nos chama a atenção é que os nossos queridos léguas, eles descem, eles dançam, eles são muito ligados a essas danças típicas do nosso Nordeste, principalmente quando se trata da questão do nosso folclore, das próprias quadrilhas, do forró pé de serra. Tudo isso está inerentemente ligado aos nossos queridos léguas. Os nossos léguas, eles têm uma dimensão muito grande de participantes que fazem parte dessa corrente. Nós temos muitos léguas, como Maria Légua, Bugigwa da Trindade, Teresa Légua, Dorinha Légua, Oscar Légua, e temos também Lourenço Légua e Antônio Légua. Enfim, nós temos uma série de entidades. Uma das entidades que é muito conhecida também é o Colimaneiro Légua, que é muito conhecido, e algumas outras entidades que são todas encantadas e que trabalhavam nesse encanto e que trabalham no encanto do Codó do Maranhão. Nesse encanto, nessa energia coordenada pela entidade Légua Bugigwa da Trindade. Acredita-se até que o Légua Bugigwa da Trindade nem incorpora mais, porque ele já chegou a um estado de evolução no espiritual. Mas essa entidade ele representa aquele vaqueiro rústico, duro, aquele bom vaqueiro, mas aquele vaqueiro que gostava de confusão, de briga também, que lutava pelos seus ideais, pelos seus objetivos. Falar da família de légua é falar desse conjunto maravilhoso de entidades que trabalham para a manutenção dos nossos terreiros com alegria, com tranquilidade e também com muita dança, com muito axé. Os nossos léguas são muito divertidos e têm uma incorporação muito sutil.
Geralmente os médios que incorporam os nossos queridos léguas têm uma incorporação muito sutil, eles são muito soltos, eles conversam, né? E gostam de uma boa pinga, gostam de uma boa cerveja, como eu já havia falado. É importante também ressaltar que uma das comidas que os nossos léguas apreciam é o famoso frito de carne de sol no azeite de coco, bem temperado. A gente arreia com velas amarelas ou velas marrons, que eles aceitam também, vela roxa também eles aceitam. E a gente pode estar arriando a farofa e oferecendo para eles. Junto com a farofa podemos oferecer cachaça e também água de mina, né? Águas naturais, ou água da cachoeira ou água de poço, que pode ser oferecido para os nossos queridos léguas. É uma corrente fantástica, porque é uma corrente que nos convida a viver a nossa cultura, principalmente a nossa cultura aqui, do nosso Nordeste, do nosso querido Maranhão, do nosso querido Piauí. Eles são muito ligados a essa parte cultural. Bons conselheiros, são excelentes para trabalho de desobsessão e de descarrego. E também eles trabalham muito bem com as questões financeiras. Uma outra coisa também que nos chama muita atenção, que eles conheceram alguns escravos, e esses escravos passaram a ensinar alguns cultos a eles, e eles passaram a fazer esses cultos, principalmente o culto a Exu e o culto a Iansã. E esses cultos começaram a se propagar. Acredita-se que o terecô é uma manifestação, né, uma manifestação africana, né, que advém do banto, do jeje, e que acredita-se que foi aclopado e foi misturado e ritmizado aqui na Banha do Maranhão, com o objetivo de trazer mais alegria e trazer mais a firmeza cultural. Acredita-se que essas entidades elas vieram da África e que elas chegaram ao Maranhão e ali elas montaram seu lugar, compraram suas terras, montaram sua casa e começaram a trabalhar com o gado, com a roça, com a agricultura em geral. E passaram a trabalhar as curas que eram fundamentais na época, que ajudavam muitas pessoas, principalmente rezas fortes. Eram criaturas muito ligadas à reza. Então, assim, os nossos queridos léguas, eles nos ensinam. Eles podem fumar cigarro, podem fumar cachimbo e também podem fumar um bom cigarro de carteira, cigarro de palha também. É um dos instrumentos que eles utilizam para os trabalhos de descarrego, né? Então, falar sobre légua é trazer em si essa firmeza maior para dentro dos nossos terreiros. A maioria dos terreiros aqui de Teresina, a esmagadora maioria, pertence a uma entidade légua. Aqui a Tenda de Santa Luzia, mesmo o mentor espiritual da casa, é o Pai Oscar Légua Bugiguara Trindade, a quem nós estimamos muito e com muito axé. O nosso objetivo é trazer mais e mais informações acerca dessa corrente. Então, quem quiser nos acompanhar, faça a leitura aí no texto que nós vamos colocar abaixo da linha de trabalho, e vamos também estar colocando no Instagram para que vocês conheçam um pouco mais dessa linha, porque existem muitos historiadores que já têm trabalhado, muitos antropólogos que já têm feito estudos que eu considero muito importantes. Axé, Deus dê força e luz e resistência a todos, e que minha mãe Iansã, que a família de Légua, abençoe cada um de vocês. Muita luz e muita paz.